Então, para facilitar a nossa vida aqui, que nós vamos começar a fazer a comparação entre o Angular e o ADVPL, eu criei tags dentro dos programas para ajudar a gente. Então, se eu der um Ctrl Shift F aqui na camada em Angular, eu vou procurar a ppbar, vou localizar ela aqui em Angular e vou fazer a mesma coisa em ADVPL. Então isso vai dar para vocês um parâmetro de comparação entre as duas linguagens. Bem, algumas dessas tags não vão ter referência cruzada. Isso obviamente porque a gente está falando de paradigmas de programação bastante diferentes. Então a primeira que nós vamos localizar é a Material UI, que ela é uma delas que não tem referência em ADVPL, porque ela é relativa apenas à interface que nós vamos utilizar na camada HTML5. Então vamos buscar Material, e eu vou ter referência aqui em alguns pontos. Vamos começar abrindo o app Module.ts. Aqui eu tenho, como vocês vão ver no exemplo, toda a relação de componentes do Material Design que eu utilizei no meu projeto. O segundo ponto, segundo fonte onde ele é utilizado, aqui eu preciso fazer o insert dessa linha, basicamente para poder utilizar os ícones do próprio Material Design. E por último aqui no Style CSS, essa linha me permite utilizar o CSS Índico Pink, que vai fazer toda a camada de pintura de cores do nosso projeto. Aqui a segunda tag é o Router, mas como eu já falei deles, eu vou apenas mostrar aqui nos fontes como ficaria o exemplo final. Então aqui no HTML, e aqui toda a camada de roteamento que nós fizemos no primeiro exemplo. A próxima tag é a Form, então em ADVPL eu tenho a criação de uma dialog, e eu vou montar a partir de 6 gets e buttons a minha tela de cadastro. Em Angular, eu primeiro preciso habilitar o uso do Forms. Você vai fazer isso a partir dessa linha, Forms Module. E para fazer a utilização, você vai abrir um Form HTML. É importante vocês atentarem que aqui eu já estou utilizando alguns componentes do Material Design, como aqui o Material Form Field, que é um campo, o Match Label, o Match Input, que vão dar, como eu vou mostrar na sequência, um visual muito bonito para o nosso formulário. Então aqui navegando rapidamente pelos formulários, se eu clicar aqui eu terei um formulário ADVPL. Obviamente eu não me preocupei muito com o estético aqui era só para fazer um comparativo. E no caso do Angular, vocês vão perceber que eu já tenho componentes aqui do Material que já me dão um visual bem melhor na aplicação. E aqui alguns componentes interessantes do Material que você vai poder utilizar nas suas aplicações. Aqui agora indo para a tag Submit. Se eu estiver no Angular eu vou basicamente fazer a inclusão de mais um registro no meu JSON chamado list. E no caso do ADVPL, eu vou basicamente fazer um append text no componente tMultiGet. No delete item eu vou fazer exatamente o contrário, eu vou retirar o item do meu vetor, do meu JSON, baseado no índice no qual eu criei ele. E vocês devem ter se perguntado, bacana, você colocou e tirou itens dentro de um JSON, tudo bem, o que eu faço com isso? Então a resposta vem na próxima tag aqui, que é a Loop Creation. No Angular a gente tem um cara muito bacana que chama ngFor. O que eu consigo fazer com ele? Aqui é um componente meu, um web componente meu, que eu criei, niver-item, e eu vou com ngFor criar uma cadeia de nivers e itens baseados no vetor que eu carreguei, que no caso é o meu thisnivers, que é aquele JSON que eu comentei com vocês. Então automaticamente já vai criar para mim um índice, já vai colocar os valores, tudo baseado no ngFor. Então vou deixar um link aqui na descrição bacana para que você consiga entender o funcionamento do ngFor. Mas o importante para vocês entenderem dele, toda vez que eu fizer uma interação com esse JSON, seja colocando ou tirando itens, automaticamente isso vai ser atualizado em tela. Então vou colocar um BBB, inserir, na hora que eu vou deletando, automaticamente o ngFor sabe que tem que se refazer e fazer essa atualização de tela. Primeira coisa que eu tenho que fazer para customizar um botão, que é o caso aqui, eu preciso criar um CSS para ele. E na hora de utilizar, é importante atentar. Aqui eu estou utilizando apenas parte do nome dele.
Mas na criação eu preciso colocar a tag inteira, que o Material vai utilizar isso para fazer a renderização. Então eu declaro ele como .mat traço e o nome do meu CSS, e aqui apenas o nome do CSS. No caso do ADVPL, eu consigo fazer um set CSS, é bem mais explícito. Então eu vou pegar um botão e vou definir as cores que eu quero para ele. E eu vou ter esse efeito que eu vou mostrar agora. Não procurei deixar um desenho parecido, inclusive com um mouse over, mas aqui vocês têm a pintura dos dois botões. Agora é a vez da tag appbar. Então no Angular eu vou criar uma mat-toolbar, vou inserir os botões nela, e no primeiro aqui, na verdade estou inserindo um menu, que eu vou falar na sequência. E aqui em ADVPL, vou utilizar o componente tbar, e vou fazer a inserção também de botões dentro dele. E também já consigo definir um CSS para esses botões. Em ADVPL eu também tenho mouse over, e em Angular um efeito também interessante. Inclusive quando eu seleciono os botões, ele tem um efeito de expansão aqui. Agora na tag main menu, eu faço a criação aqui em Angular de um menu, basicamente com os mesmos botões que eu tenho na barra superior, e eu vou fazer a partir do ID, que aqui eu nomeei main menu, a ligação ou bind com o primeiro botão selecionado, no caso esse botão aqui. Então quando eu apertar o botão, o menu vai ser automaticamente exibido ou escondido. Em ADVPL eu tenho também a criação de um menu, os seus itens, e depois da criação dos itens eu vou simplesmente adicionar esses itens ao menu, e por fim um set pop-up menu vai atrelar, ou vai fazer o bind também aqui se vocês preferirem, com um botão que foi criado lá em cima. E o efeito vai ser esse. Agora a tag template item vai ajudar a gente quando eu preciso colocar pequenos trechos HTML dentro de um componente, e não é necessário fazer como aqui, no componente Nivers Component. Eu preciso atrelar uma página HTML inteira para poder fazer a pintura dele. Mas utilizando a opção de template, eu posso criar um pequeno trecho ADVPL e fazer automaticamente a chamada dele dentro do meu componente, sem precisar expandir isso ou copiar isso para um novo arquivo HTML. Agora a tag getterInSetter vai mostrar como que eu consigo setar e pegar os valores de alguma determinada variável. No Angular isso é bem explícito. Posso criar um get e um set baseado na informação que eu quero tratar. E a utilização também é explícita. E aqui no clique de um botão, eu posso simplesmente fazer um incremento de informações de um contador aqui no meu aplicativo. Então, aqui no caso, o incremento é bastante simples. Indo para o ADVPL, o que eu fiz basicamente foi chamar uma static function e o meu anyCount, que foi definido aqui em cima, eu vou passar por referência na chamada dessa static. E toda vez que eu pressionar o botão, esse valor vai ser incrementado. Isso também não deixa de ser um getterInSetter, mas no ADVPL é apenas um pouquinho diferente. Agora da tag interop, das maneiras que eu encontrei de conseguir chamar a função de uma classe em outra, essa me pareceu mais simples. Como vocês vão ver aqui, eu deixei aqui também nas descrições, tem um link bastante interessante para um modelo de emits, que você vai poder fazer a mesma coisa, chamar funções entre as classes. Mas aqui basicamente o que eu fiz é no construtor do meu componente Niver Component Item, eu fiz a chamada da classe que seria a classe pai dela, que é a Nivers Component. E quando eu clicar no botão delNiver, que eu vou mostrar para vocês, eu vou chamar a partir do meu parent a função delNiver, vou passar o índice, que aqui no caso sou eu mesmo, sou o índice que eu criei para o meu component item, e a chamada vai propagar automaticamente para a função do pai. E aqui ela vai vir e deletar um item do JSON. O que ela vai fazer é basicamente isso. Então vou selecionar esse botão faz parte do meu Niver Component Item, ele vai propagar a informação para o meu componente pai, onde efetivamente está esse JSON, e ele vai fazer a deleção. Agora na tag queryParams, existem determinados momentos que a gente precisa fazer uma passagem de parâmetros, e aqui no caso de um roteamento pode também acontecer isso. Então quando eu selecionar esse botão,
eu vou abrir o meu componente níveis e a partir do query params eu vou passar um pequeno JSON apenas com um texto, apenas para mostrar para vocês onde essa informação vai ser propagada. E na construção desse componente, no meu ng1init, eu vou pegar essa informação a partir do query params subscribe, e aqui eu estou montando uma arrow function, e eu vou simplesmente pegar essa informação que foi passada lá atrás e vou definir ela como meu título. E basicamente o que ela vai fazer é isso. Ele vai simplesmente exibir essa informação aqui. Agora o que nós vamos fazer é compilar esse projeto. Até agora nós utilizamos apenas o ngServe para fazer um teste da página. Mas se você for pegar esse seu aplicativo Angular e tiver que fazer um rollout dele, uma entrega, você vai ter que compilar ele com qualquer aplicação. E o comando para fazer a compilação é o ng-build-prod. Esse "-prod" vai minificar todos os seus arquivos JSON e toda a sua aplicação. Então você vai ter um produto final bastante pequeno. Então o projeto, a partir do momento que ele for compilado, ele vai ser salvo na pasta dist dentro do seu projeto original. Então você vai ver que ele tem vários arquivos JSON. Ao abrir eles estão todos minificados para ajudar na distribuição desse aplicativo. Agora, para fazer a execução desse aplicativo, você vai precisar de um servidor HTTP. Eu vou deixar aqui nas descrições dois caras pequenos, um basicamente para você fazer testes, que é uma extensão do Chrome, e o outro é um HTTP server que você pode fazer a instalação a partir do próprio NPM. Então npm install http server -g, e depois instalado para você fazer a execução, você vai dar um http server, a pasta onde está o seu index HTML e um "-p" para a porta. A porta padrão é 8080. Aqui eu mudei para 8081 apenas para vocês visualizarem. Então aqui eu consigo fazer uma execução simples dela. E aqui por último, mas não menos importante, eu tenho aqui o servidor já de pé com a página. Tenho uma aplicação ADVPL, onde eu estou utilizando o Web Engine, que é o nosso Chromium Embedded, e eu consigo fazer a renderização dessa página sem problema algum. Inclusive utilizando o componente TWebChannel, eu vou deixar os dois aqui nas descrições, você pode fazer a troca de informações entre a camada JavaScript e a camada ADVPL. Então, utilizando esse motor, você basicamente poderia fazer toda uma aplicação baseada em um framework HTML, usando todo o front-end, todo o poder dele na camada de interface, e utilizar o ADVPL como um back-end. Então, na sequência eu pretendo, como eu falei no início do vídeo, fazer esse mesmo conteúdo, inclusive exatamente o mesmo conteúdo com React, para ajudar vocês também a conhecer mais um framework. Eu espero que vocês aproveitem esse material, que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida coloquem aqui nas descrições e a gente se vê na próxima.